partir de agora, você conosco, chegando com mais uma edição do programa Mulheres. Eu sou Denise Bichlin e sejam todos muito bem-vindos. E com muito prazer estamos mais uma vez nessa semana aqui, nesse encontro especial e trazendo assuntos também especiais, convidados que vão fazer a diferença nesse nosso encontro Mulheres aqui na TV Galega. E já anunciando a minha primeira convidada, trazendo uma linda história de muita superação, de vida, de reencontro e ao mesmo tempo servindo de exemplo para muitas outras pessoas através do mundo literário, através de um livro que será colocado em evidência na nossa conversa. Vamos apresentar então a minha convidada aqui, a Kelly Graf, que é empresária, mãe, esposa, defensora da causa renal e que lindo aqui, ó, embaixadora da Renal Vida. E autora do livro A Vida com Vida. Kelly, seja bem-vinda à nossa TV Galega. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bom. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. O título por si só já encanta. A Vida com Vida, mas nesse caso aqui, baseado numa história renal, Kelly. E a sua vida, e a sua história, e de pessoas que fazem parte também da sua vida. A gente começa por onde? Apresentando esse momento, apresentando aqui o livro que está chegando aqui na nossa cidade, A Vida com Vida, Kelly. Denise, muito obrigada, né? Primeiramente pela oportunidade de poder divulgar o livro, que acabou virando um propósito, né? Começou como um relato de vida, uma forma até terapêutica que foi a escrita para mim durante a pandemia e hoje virou um relato vivo, né? Uma gestação, que a gente pode assim dizer também, do livro A Vida com Vida. E é um convite à reflexão sobre a questão renal, as gestações e também sobre um propósito ainda maior, que é a adoção de órgãos, né? Essa é a principal temática do livro, que faz um convite para inspirar as pessoas e também fazerem uma reflexão sobre isso, sobre a sua vida e sobre como a gente pode contribuir com a sociedade como um todo, né? A partir do momento que a gente tem a consciência sobre o assunto, sobre o tema, né, que é a doação de órgãos. Ô Kelly, nessa questão, né, nesse olhar para a tua deficiência renal, a descoberta do problema, isso foi quando? Você tinha quantos anos? Eu tinha 24 anos. E quando meu irmão também passou por um problema renal, e ele, quando descobriu a doença, já estava designado ao transplante. E então o médico solicitou exames a toda a família para que a gente fizesse uma biópsia renal. Nós somos em 3 e nessa biópsia, então, eu fui sorteada também com o problema. E aos 23 anos eu comecei a tomar medicação para esse meu problema renal. Então, o diagnóstico foi bem cedo, num momento, né, de início de carreira, de uma série de outras fases da vida que são importantes. E foi realmente um choque, mas as coisas foram se ajustando com o tempo. Eu te pergunto isso porque é até importante a gente trabalhar com essa temática deficiência renal. E você, tão jovem, 23 para 24 anos, foi ao encontro de uma ocorrência envolvendo o teu irmão. Até então tu não tinhas nenhum sinal, não tinha nenhum problema Nada. Envolvendo a saúde do teu rim. Nada. Inclusive, eu tinha tanta energia e tanta vontade, já trabalhava, já tinha voltado de um intercâmbio com 19 anos, a partir dos meus 19 eu já estava numa grande empresa aqui, têxtil de Blumenau, estava num momento muito bacana da minha carreira e para mim foi um susto porque eu não via nada de errado, nem no meu corpo, nem no meu comportamento, nem não tinha sintoma algum. Aliás, a doença renal, ela é uma doença silenciosa, onde a gente precisa realmente estar atento, assim como a gente faz, a minha médica fala muito, assim como a gente faz um exame de colesterol hoje como rotina, a gente precisa incluir a creatinina também, que é a nossa função renal, né? E eu não via nada de sintomas e eu não aceitava esse diagnóstico, né? E aí veio uma série de medicações, inclusive medicações que alteram, né, todo o formato físico, né, com a questão do corticoide e também os imunossupressores,
que eu não via razão para aquilo. E até cheguei a negar isso. E o médico me deu uma bronca dizendo assim, olha, se você não fizer esse tratamento, eu não lhe atendo mais, você não será mais a minha paciente. E aquilo foi um momento também reflexivo de analisar o que eu poderia passar com o meu irmão, né? A exemplo do meu irmão. Então foi... E dali para frente, os caminhos seguindo, os anos foram passando, como é que foi a evolução também desse tratamento, a que ponto chegou e ao mesmo tempo também trazendo toda essa experiência para o relato no teu livro, A Vida com Vida, baseado numa história renal. Exato. Então o meu corpo já começou a se transformar, né? Uma mulher naquele momento, aos 24 anos, eu já tinha um namorado, né? Que hoje é meu esposo, a quem também dedico o livro. E o corticoide, ele faz uma série de coisas, né, com o seu organismo. E lidar com uma doença aos 20 e poucos anos não é algo que a gente espera, né, num momento tão especial da vida, de construção. A questão renal foi evoluindo, eu tomei toda a medicação e durante alguns anos ela ficou estável. Então, eu me livrei de toda a medicação, né? Continuei minha vida e estava feliz e me sentindo novamente aos 29, 30 anos já estava estabilizada. Mas sabia dessa condição porque é uma doença autoimune chamada glomerulosclerose segmentar focal, né? Que eles chamam de GESF, e eu já sabia dessa condição, o meu irmão já havia passado por um transplante. Né? Logo depois que eu fui diagnosticada, ele passou por um transplante renal. Foi uma pessoa da minha família que doou, minha tia, doou o rim para ele em vida. E eu tinha aquele exemplo e eu precisava ficar atenta, né? Mas minha vida continuou, eu casei, né? E casamos com 30, eu tinha 31 anos, já estava bem. E eu tive um caso de pneumonia, onde a minha imunidade baixou. Eu estava a trabalho em São Paulo e a minha imunidade baixou e eu acabei tendo um aviso médico dizendo assim, olha, fique atenta agora com o seu rim, inclusive com a gravidez, com a gestação. E aquilo me chamou muita atenção, voltei muito triste de São Paulo, não esperava pela pneumonia também, fiquei internada sozinha em São Paulo. Quando voltei, dei a notícia ao meu esposo e nós estávamos recém-casados. E então, a gente, vamos viver a vida, né, dessa maneira. E como a gente não tem controle de algumas coisas, né, apesar de todo o cuidado e as prescrições, todos os conselhos médicos, eu acabei engravidando. E essa gravidez acabou gerando uma outra doença autoimune, que é a síndrome de HELLP. A HELLP syndrome é uma doença que acaba entendendo que a placenta, digamos, seria um corpo estranho, né? E aí o meu rim começou a ter uma falência mais agressiva, né? E eu acabei em hemodiálise, gestando o Pedro, né, em hemodiálise todos os dias fazendo esse tratamento. Na verdade foi acelerado devido ao processo da gestação. Exatamente. Né? E então eu acabei entrando nesse rolo compressor, né, que a gravidez acabou levando, e entrei em hemodiálise e aí a coisa vai longe. Vai até o hospital, vamos a São Paulo, fazemos um tratamento em São Paulo, tentando salvar a vida da criança. E a gente retorna, né? Acho que o processo da escrita já foi assim, retorna um pouco na situação. E vai até a 30ª semana. E o Pedro precisa nascer por conta dessa síndrome de HELLP, onde eu corri o risco de morte. Então o Pedro veio, né, perfeito, mas muito magrinho, né, muito debilitado,
E ficou uma semana... A gestação ela teve que ser antecipada, não podia Isso, seguir exato. todo o processo, ela foi interrompida, né? E pela prioridade, né? Pela propedêutica médica, você primeiro precisa salvar a vida, né, da mãe. E, claro, as duas ali estavam, os dois, né? Nós estávamos lutando já há alguns meses e ele acaba não resistindo, após uma semana acaba, então, vindo a óbito. Eu conto esse relato como mãe, né? Com todas as preocupações e vivendo também a minha questão da perda renal. E aí começa a narrativa, né? O tratamento hemodialítico gestando o Pedro e ele lutando comigo, e depois a perda dele, e mesmo assim continuando no tratamento da minha doença. E se mantendo forte, né, Kelly? Porque em meio ao luto você também teria que continuar lutando. Exato. Para viver, para passar também por um outro problema que já era presente na tua vida. Sim. E precisar de muitas respostas e ao mesmo tempo muita fé e muitas pessoas envolvidas para te manter forte. Sim. E nesse momento a família, o teu marido, o Giancarlo Tomelin, se mantendo forte do teu lado. Sim. E te dando também todo o suporte para poder continuar, inclusive com o sonho da gestação ainda presente. Com certeza. O apoio da família, né, do entorno, dos amigos, todo esse suporte é muito importante num momento de trauma, num momento de perda. Mas o Giancarlo, né, ele foi um grande parceiro, um grande amigo, alguém que realmente trouxe vida para essa perda e falou, não, é inerente à vida, né? A gente vai aprendendo isso com a maturidade também, todas as nossas perdas ou as situações mais difíceis, e isso foi a força motriz para que isso crescesse ainda mais e que a gente pudesse utilizar esse sofrimento, essa dor, não como uma forma de vitimização, mas sim uma forma de vida olhando para o outro, né? Inclusive com o sonho de uma nova maternidade. Uma tentativa de novamente ter a maternidade presente. Isso continuou durante alguns anos, finalizou recentemente. Né? Hoje estamos bem resolvidos com essa questão da maternidade, porque junto com a perda do Pedro eles fizeram a ligadura, né? A gente fala, e isso não podia mais gestar. Eu sabia que eu saindo do hospital sem o Pedro, eu também sairia do hospital sem a possibilidade de gestar novamente. Então esta foi a minha única gestação, meu único filho, e aí vieram outras gestações, outras formas de maternar, e entramos para a fila de adoção. Durante 9 anos ficamos na fila de adoção, e durante esse processo aconteceram coisas maravilhosas também de outras doações, além do meu transplante, que eu recebi, né, o rim de uma pessoa conhecida. Eu recebo também outras 2 amigas que se oferecem para gestar um filho para nós. E é isso, toda a vida que envolve o livro e a narrativa, que eu quero deixar aqui para que eles possam ler e deixar essa curiosidade no ar. Pois é, nessa questão da curiosidade, que eles possam ler, tem lançamento agora no final do mês, aqui na nossa cidade. E como eu te apresentei, você é embaixadora da Renal Vida, a causa é nobre. A venda desse livro, a comercialização também tem um grande apoio para a Renal Vida, que é referência na nossa cidade e na nossa região como um todo, né? É uma referência, né? Hoje com a unidade de Blumenau, mas atende mais de 1.200 pacientes, né? Blumenau e região. É uma referência até na América Latina hoje de tratamento para doentes renais. Temos aí uma missão que é o 4º andar da Renal Vida para trazer recursos, e simbolicamente, claro, é uma ajuda, né? Mas todo o valor arrecadado com a venda do livro será para a Renal Vida, né? Que muito me apoiou, que atende toda a comunidade pré e pós-transplante, que tem um corpo clínico maravilhoso, de muita responsabilidade e transparência. E eu acredito que a gente pode, aos poucos, né, fazer com empatia, olhar para aquele paciente que está em tratamento, que já esteve, né, eu já estive nesse lugar, hoje atende 87% de SUS. Que bom que eu tenho algumas condições, né, mas são 87% dos pacientes aí são do SUS e que às vezes deixam o seu trabalho,
né? O seu emprego, a sua cidade para vir fazer o tratamento, às vezes precisa de alguém da família também que o traga. E cada um com a sua história, né, Kelly? Cada um tem, assim, se fosse para a gente poder possibilitar para cada um que vive realmente essa ligação com uma doença renal ou outra doença e pudesse colocar a sua história em livro, quantas histórias seriam evidenciadas e divididas? Quantas Kellys, quantas Denises, né? Todos nós temos os nossos desafios, como falei, é inerente à nossa vida e isso é importante para que a gente possa crescer, amadurecer e olhar para o outro com ainda mais consciência. É verdade. Quem é a Kelly Graff hoje? A Kelly Graff de 2023. Como é que você se define hoje, Kelly? Kelly tem 45 anos, formada, né, em administração, pós-graduada em varejo de moda. Tive algumas experiências fora, moramos em Paris durante um tempo. E hoje eu sou graduanda de filosofia da UFSC, bem feliz, sempre me reinventando, buscando algo para que eu possa ser um ser humano melhor. E trabalho com o Giancarlo, nós temos uma empresa, SE Empreendimentos, trabalhamos com desenvolvimento imobiliário, temos uma trade que trabalha com exportação, né? Esse é o meu lado empresarial. E eu sou muito feliz com essa decisão, apesar de que eu tive toda a minha infância uma ligação e a minha adolescência e juventude com o mundo têxtil. Hoje o meu mundo é diferente, né? Mas eu estou muito feliz no que eu me propus a fazer, pensando também na minha saúde, na minha qualidade de vida, gostando do que eu faço. Acho que isso faz parte também da construção de todos nós, né? E que missão linda também dividir essa tua história nesse livro, A Vida Convida, lançamento agora no final do mês. Para quem nos acompanha, passa o convite e ao mesmo tempo também, né, as orientações para de repente ter acesso sim a esse livro, conhecer a tua história e saber que ao adquirir o livro vai estar também ajudando a Renal Vida aqui da nossa cidade. Com certeza, Denise. Então, dia 30 de agosto, A Vida Convida nasce para trazer um pouco mais de esperança, para que possa inspirar. É um convite, né? A vida convida, mas é um convite também à reflexão para o assunto doação de órgãos, para que esse tabu, né, ou para a gente desmistificar esse assunto, que a gente possa conversar. E o livro então estará disponível dia 30 de agosto na sede da Renal Vida, e quem quiser já adquirir, né, é R$100 e é através do Pix avidaconvida@renalvida.org.br, e todo o valor arrecadado será, né, destinado à Renal Vida, aos recursos para os pacientes renais de Blumenau e região. Então a chave Pix, avidaconvida@renalvida.org.br. Tá certo. Kelly, foi um prazer te receber, foi um prazer abrir o nosso programa de hoje com a tua história, foi muito bom, obrigada por aceitar o nosso convite, e que a tua vida continue com muita vida e ao mesmo tempo com muita vontade de celebrar a vida todos os dias. Muitíssimo obrigada, Denise, obrigada, né? Blumenau, uma cidade solidária que acolhe todos os projetos através dos programas, dos comunicadores. Você faz muito bem isso, tanto aqui como na CBN, né? Te agradeço muito, Denise, que você é mais um anjo nessa corrente de bem aí. Fico feliz por isso também, tá? Obrigada. Gente, intervalo comercial, na sequência tem muito mais. O nosso próximo assunto também passa pela vida, pela maternidade e depois a decisão e o sim para a amamentação. Afinal, estamos no agosto dourado, esse mês da amamentação, e a gente vai falar sobre o banco de leite, esse dia a dia aqui na nossa cidade também tão importante, tão necessário e tão, né, direcionado para realmente salvar vidas em Blumenau e toda a região. É o nosso próximo assunto, tá? Eu volto já.